Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Deus em Cristo abençoe sua vida, sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o teu irmão em Cristo, pastor Anderson, da Igreja Aplicando a Sã Doutrina. E neste momento eu quero deixar uma breve reflexão para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, para que você venha assim, se alimentar da palavra de Deus. E essa reflexão está no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 31, que fala que pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E se a gente observar, Tiago também vai trazer uma referência no capítulo 2, no versículo 25, dizendo que de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Irmãos, eu queria trazer aqui uma referência, fazer uma rápida exegese aqui do texto para com as nossas vidas. Eu queria colocar aqui, aprendendo com Raabe, o que podemos aprender com esta mulher que foi lembrada pelos escritores em Hebreus e em Tiago. Quem é Raabe? O que podemos tirar da vida de Raabe e aplicar em nossas vidas nos dias de hoje? Raabe, irmão, ela é citada pela primeira vez no livro de Josué. Já no início do segundo capítulo, esse texto narra que Josué, quando ele é escolhido ali por Deus, quando Moisés ele perece, Josué ele já dá início à sua jornada. E já no início do segundo capítulo ali a gente vai ver que vai narrar um texto que vai incluir Raabe dentro desse texto. Quando Josué envia secretamente 2 espias, para examinar a cidade de Jericó, a qual Deus já tinha entregue em suas mãos. Chegando lá, eles entram na casa de uma prostituta chamada Raabe, onde ficaram escondidos. Pastor, o senhor falou prostituta, sim? Talvez você esteja se perguntando, mas o que uma prostituta por nome Raabe, o que nós podemos aprender para que a gente aplique nossas vidas espirituais nos dias de hoje, para que a gente aplique, no caminho que estamos seguindo, que é o caminho da verdade e da vida, que é o Senhor Jesus, com uma prostituta por nome Raabe. Irmãos, quando o rei de Jericó, ele fica sabendo que os 2 espias tinham se infiltrado na cidade, ele pediu que Raabe os entregasse. No entanto, ela continuou a dar cobertura para que aqueles 2 espias não fossem presos. Em troca disso, ela pede proteção. Raabe clamou aos espias por proteção para que eles garantissem a sua vida de seus familiares. Dado que ela já sabia do que Deus tinha feito, os prodígios a favor dos hebreus, dando a vitória sobre o povo egípcio e abrindo o Mar Vermelho e o Jordão para que o seu povo passasse, atravessasse enxuto. Então, irmãos, Raabe, mesmo sendo uma prostituta, uma mulher desvalorizada, uma mulher discriminada, uma mulher rejeitada pela sociedade, pela humanidade, uma mulher que não tinha valor aos olhos do homem, mas que era uma alma preciosa para Deus. Assim como muitas Raabe nos dias de hoje, almas preciosas para Deus, que muitos discriminam, muitos apontam, muitos rejeitam, muitos até se privam em pregar para essas pessoas, achando que não tem mais jeito. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que do coração do homem vêm as preparações, mas a resposta, ela vem da boca de Deus. Raabe, sabendo de todos os prodígios que Deus fez para o seu povo, ela confessa a sua fé no poder de Deus. Aleluia. Agiu em favor do povo eleito. Ela entende que Deus, ele age em favor do seu povo, que Deus, ele age em favor dos seus escolhidos, aquele que ele elegeu. Depois que Josué, irmãos,
juntamente com o exército, derrubaram as muralhas de Jericó. Raabe e seus familiares tiveram suas vidas poupadas. Ela se ajuntou aos números dos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria aqui deixar uma lição, um aprendizado para nossas vidas perante a Raabe. Raabe é lembrada no Novo Testamento como uma heroína que praticou duas coisas essenciais que nós evangélicos temos que praticar nos dias de hoje. Temos que manter essas práticas em nossas vidas. E muitos, infelizmente, têm deixado de praticar a fé e as obras. Sim, irmão, na carta dos Hebreus, ela é lembrada por causa da sua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 31, a qual nós fizemos leitura, do capítulo 11, a Bíblia diz que pela fé, Raabe, aleluia, não pereceu. Então ela é lembrada pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, que acolheu os enviados de Josué, acolheu os espias, garantiu assim a sua própria sobrevivência. Aleluia. E Tiago vai nos mostrar que ela agiu por amor, ou seja, ela praticou uma boa obra. Isso foi levado em conta para que ela fosse salva. Louvado seja o nome do Senhor. Não ela, juntamente com os seus familiares. Então, primeiro aprendizado, o que podemos aprender por intermédio da vida de Raabe? A fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E as obras, irmãos, a fé e as obras têm que existir na vida de um cristão. Ele tem que exercitar a fé e as obras. Muito, aleluia, diz que serve a Deus, mas não tem mais fé que Deus pode mudar a situação do quadro, que Deus pode mudar a situação que ele está vivendo, ou que um familiar dele está vivendo. Muitos dizem servir a Deus, mas não tem mais obras para com Deus. O povo está desistindo de praticar as boas obras. Deus, ele quer um povo zeloso, um povo de boas obras, irmão. O que podemos aprender mais com Raabe? Além de fé, além de obra, pastor, mulher de coragem. Sim, Raabe é uma mulher de coragem, irmão. Ela se tornou uma referência de coragem. E quantos hoje estão perdendo a coragem, seja, aleluia, para pregar o evangelho, seja para fazer algo, aleluia, para que o nome de Deus seja glorificado. Quantos hoje têm temido ao gigante, que nem aquele povo que temeu ao gigante Golias, que se levantou, que nem aquele povo, quando os gideões começam a proclamar, começam a pregar, dizendo que os covardes votem. Quantos retrocederam, quantos votaram, quantos estão olhando para trás, quantos hoje, meus irmãos, aleluia, têm se amedrontado com as coisas que estão acontecendo na terra, com as coisas que estão acontecendo no mundo. Quantos hoje têm se amedrontado porque estão vendo a palavra de Deus se cumprir. Ei, meus irmãos, Deus, ele não chamou a covarde. Deus, ele chamou a corajosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma mulher referência de coragem, já que diante dos preconceitos, diante, aleluia, de tanto preconceito, diante de tantos outros desafios, ela soube, irmão, ficar ao lado de Deus. Ela soube defender, aleluia, a sua fé. Por isso ela não pereceu. Estamos vivendo no tempo de preconceito, estamos vivendo no tempo de rejeição, mas eu quero te dizer, não perca a sua fé em Deus, não perca a sua confiança em Deus, porque Raabe não pereceu. Ela enfrentou a discriminação por ser mulher. Na época era difícil, ela desafiou as autoridades, ela não se abateu, mesmo sendo pressionada, ela não se abateu. Quero te dizer, não se abata, não se entristeça, não perca a sua fé, enfrente o que vier, aleluia. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Irmãos, ela se arriscou por um bem maior. Mesmo sendo uma pecadora pública, Raabe teve coragem de mudar de vida e caminhar conforme os mandamentos de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã,
Eu não sei a quem tem te acusado. Eu não sei a quem tem apontado o seu pecado, o seu defeito. Aleluia. Talvez você que me escute esteja vivendo uma vida que nem Raabe, uma vida de antigamente, uma vida promissora, uma vida no caminho ilícito diante de Deus. Mas eu quero te dizer, aleluia, tenha coragem de mudar de vida, tenha coragem de caminhar conforme os mandamentos de Deus. Podemos, meus irmãos, aprender muito com Raabe, principalmente quando passamos por momentos que precisamos tomar decisões. Sim, momentos que precisamos tomar decisões em nossas vidas, decisões importantes. Raabe vai nos mostrar que no momento, aleluia, ela nos ensina que pela fé nós somos socorridos do perigo. Raabe, pela fé, ela foi socorrida do perigo. A morte estava próxima, mas ela buscou a vida. Oh, aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, bendito é o nome do Deus vivo, mas que é necessário tomarmos atitude santa, ou seja, atitudes diante da palavra de Deus. Eu quero te convidar, meu irmão, te convidar, minha irmã, você ouvinte da palavra de Deus, tome uma atitude de mudança, mas atitude inspirada, atitude com base na palavra de Deus, aleluia, porque o Senhor Jesus, ele falou, analisais as escrituras, porque dela é vida eterna. Então, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei o preconceito, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o combate que você tem combatido na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, mas eu quero te dizer, tome uma atitude de mudança baseada na palavra de Deus. Confie em Deus, porque os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para todo sempre. Olha o que Deus fez na vida de Raabe. Deus transformou, aleluia, a vida de Raabe de uma prostituta, aleluia, para ser a sua filha, lembrada pelos heróis da Bíblia Sagrada, uma mulher que teve o seu caráter mudado, uma mulher que teve a sua vida transformada, uma mulher que teve a sua vida lapidada, a mulher que conheceu o poder de Deus, a grandeza, a misericórdia do Senhor. Ela nos ensina, irmão, que não adianta depositarmos nossas esperanças em estruturas. Não adianta depositarmos as nossas esperanças, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, em estruturas, em coisas terrenas, coisas passageiras, porque elas podem desmoronar rapidamente. O povo confiou nas muralhas de Jericó, só que Raabe não. Raabe confiou em Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos colocar a nossa esperança unicamente em Deus, pois só Ele pode salvar a nossa vida, pois só Ele e a sua vontade que permanece para todo sempre. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo o teu ministério. Eu sou teu irmão em Cristo, pastor Anderson da Igreja Aplicando a Sã Doutrina. Fica mais uma saudação para a sua edificação. Deus abençoe.